como vender, né? Como encontrar o seu produto ideal para você conseguir escalar no digital. O que vender no digital, tá aqui bem lindo, bem maravilhoso. Nosso slide lindo. O que vender para escalar dentro do digital. Beleza, gente. Como eu falei, eu podia estar começando a nossa aula de hoje trazendo várias coisas para vocês. Você pode fazer um desafio, uma mentoria, uma consultoria, atendimentos, e-book, né? Podia fazer aí para vocês uma lista do que vocês venderiam no digital para que vocês possam escalar. Como eu sempre bato na tecla para vocês, o digital ele tem, né, uma grande vantagem, que é o trabalho que eu tenho, a energia que eu tenho, o tempo que eu levo para entregar para uma pessoa, eu consigo entregar simultaneamente para milhares. Por isso que a gente fala que é um negócio lucrativo e é um negócio escalável. Ele é escalável por isso, porque eu tenho piso, que é uma pessoa, mas eu não tenho teto. O céu é o limite para as vendas e para a entrega. E a energia que eu coloco também. Né? Imagina, se você falar assim, gente, quem quer lotar a agenda? Todo mundo aqui tem um teto, né? Até porque o dia tem o quê? 24 horas. E você também vai ter um teto financeiro, porque vai chegar um teto ali que você vai poder cobrar e que simplesmente o mercado ele não vai mais pagar, independente do valor que você gere. Tem um teto para você colocar o valor ali dentro daquele mercado, dentro de cada nicho. E o digital, não. Ele me traz essa possibilidade de, dentro de um mesmo produto, tenha ele um ticket pequeno, médio, alto ou altíssimo, eu chegar em inúmeras pessoas gastando a mesma energia. Show? Então, hoje eu quero começar falando para vocês algumas coisas sobre mentalidade. Porque o que é que eu sinto, né? O que é que eu percebo na prática? Que todo mundo quer, né? Imagina, eu chegar para qualquer pessoa do planeta Terra e falar, cara, tu quer fazer dinheiro, deixar o teu dinheiro rodando ali, vendendo, ajudando muitas pessoas, sem ter que ser escrava, sem ter que colocar o teu tempo a todo momento disponível daquilo ali? Você quer, de repente, não ter um teto financeiro com a mesma quantidade de energia? Você quer trabalhar em qualquer lugar do mundo que tenha internet, ou seja, com as 3 liberdades, financeira, geográfica e de tempo? Todo mundo vai falar para mim que quer, né? Só que a minha frase de trabalho é: o jogo, ele é mental, certo? Por que o jogo, ele é mental? Porque o que determina se eu vou fazer aquilo ali, se eu vou conseguir, se eu vou ter êxito, sucesso ou não, é a minha capacidade de colocar a minha mente disponível naquele objetivo. A maioria das pessoas que eu vejo, inclusive dos meus clientes, eles são sabotados, eles atrasam o processo porque eles trazem o medo, a insegurança, as milhares de síndromes aí, as vertentes da síndrome do impostor, eles se sabotam. É como se nunca tivesse preparado o suficiente. É o tempo todo se comparando. Você que está começando agora, você está o tempo todo se comparando com quem está lá na frente, com quem está tendo milhares, movimentando milhões, atendendo milhares de pessoas, com uma equipe estruturada. E aí você olha para você que está começando sua jornada e vem aquele desespero. Puta que pariu, eu não estou pronta. Eu preciso me preparar mais. Eu preciso estudar mais. Eu preciso... Sim, eu concordo. Concordo com você que você tem que se preparar mais. Eu concordo com você que você tem que estudar mais. Eu concordo com tudo isso aí que você está me falando. Porém, eu vou afirmar, sem medo de ser feliz, com 100% de certeza, com o que você tem hoje, você já tem material o suficiente para ajudar muitas pessoas. Com a bagagem que você tem hoje, esteja você no começo da sua transformação, no meio ou bem avançada, você já pode ajudar várias pessoas. Principalmente as pessoas que estão dentro do nicho de desenvolvimento humano, que é a grande maioria das pessoas que estão aqui. Eu sinto que como elas têm feridas, como eu tenho as minhas, acabam se paralisando. Como é que eu vou ajudar essa pessoa se eu tenho essa ferida? Hoje eu vou trazer para você várias formas que você pode ajudar sem aquele sentimento de incongruência, né? A coisa que eu mais bato é que a sua verdade vende e que nada vende mais do que o seu resultado. Então, como vender se eu ainda não tenho um resultado? Como vender se, de repente, eu me sinto incongruente porque eu estou, de repente, oferecendo uma coisa que eu ainda estou no processo? Talvez
você não possa levar aquela pessoa para esse ponto, mas você pode levar essa pessoa desse ponto ao ponto que você está, com o conhecimento que você adquiriu, com a transformação que você já teve. Seja essa transformação, colocar em prática com a agenda programada e ter a sua vida totalmente transformada, ou uma mega, ultra power transformação que é transformar totalmente a vida financeira daquela pessoa, por exemplo, salvar casamentos, ajudar a educar filhos. Não importa qual é o teu propósito nesse momento. O que importa é que eu quero falar para você que, independente do que você está, em alguma esfera, você vai ter o que vender, você vai ter o que oferecer. E você já está pronta para vender no digital, para abrir carrinho, para ajudar, para abrir carrinho eu não sei, mas para ajudar pessoas, para vender, para encontrar o seu produto, você já está pronta no lugar que você está. E eu coloquei aqui uma frase que eu gosto muito, que é: somente a execução em campo te levará à perfeição. Por quê? Porque eu vejo muita gente, meses, anos, se preparando. Parece que essa pessoa está indo travar uma batalha sozinha, ela contra a China. Ela sem arma e sem colete. Vai enfrentar um exército da China. E ela está lá se preparando, se preparando, se preparando. Mas nesse universo, quero afirmar para vocês, sem sombra de dúvidas, que você já está pronta. E que o conhecimento que você tem já é o suficiente para ajudar outras pessoas. E que o seu negócio ele vai ser maturado na medida em que você estiver em campo. A gente ajusta o nosso produto não é no bastidor, não é na pesquisa. A gente ajusta o nosso produto em campo. Eu gosto muito dessa filosofia de vida que eu trouxe para mim, que é: coloque em prática rápido, erre rápido e ajuste rápido para você voltar para o campo rápido de novo. Se vocês adquirirem esse mindset de eu tive uma ideia, eu implemento rápido, eu testo rápido, eu me dou o luxo de errar rápido, ajustar rápido e continuar, vocês vão conseguir ter resultados que vocês nem imaginam no espaço de tempo que vocês também nem imaginam. Esqueçam isso que, eu preciso estar perfeito. Não, faz. Faz e vai ajustando o teu produto, vai ajustando o teu negócio de acordo com o que o teu cliente fala para você. E não fica esperando simplesmente o momento perfeito, o momento ideal, porque esse momento ideal talvez nunca chegue. Esse momento ideal, talvez você perca o time. Talvez, quando você coloca em campo esse produto, ele simplesmente nem faça mais sentido para quem vai comprar, nem para você. Então, eu quero que você se aposse, se aproprie do poder que tem em você. Eu gosto muito de falar que todos nós somos uma centelha divina. Todo mundo aqui, eu não acredito que a gente está aqui a passeio, eu não acredito que a gente está aqui assim, ao boléu. Todo mundo tem alguma coisa para fazer aqui. E eu tenho certeza absoluta que se você se permitir acessar esse poder que tem dentro de você, e isso não é papo motivacional, isso não é papo motivacional mesmo, porque daqui a pouco eu vou falar sobre responsabilidade. Se você for fazer um curso, uma mentoria, um desafio, a partir do momento que alguém paga para você, você passa a ser diretamente ou indiretamente responsável por aquela pessoa, pelo resultado daquela pessoa, porque ela confiou em você. Então, da mesma forma que eu estou falando que você está pronta, com 100% de certeza, e eu estou falando que existe um poder foda, gigante dentro de você, e com o que você já tem, você já pode ajudar outras pessoas, você também vai precisar ter responsabilidade e humildade para entender que o que você tem valor. Por que eu estou falando isso? Como assim, Jadai? Repete isso aí. O que você tem para ensinar tem valor. Pense sobre isso agora. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, na hora de dar o preço, na hora de vender, na hora de fato de colocar a cara no sol, elas se desvalorizam. Elas querem começar cobrando baratinho, pouquinho. Elas querem entregar muito né? Porque o dinheiro é a nossa moeda de troca, né? A gente tende a ver o valor, muitas vezes, das coisas pelo preço que ela custa. E aí começa lá baratinho, porque talvez você ainda não veja o seu valor. E quando eu falo em despertar o seu poder, é fazendo com que você enxergue o seu valor. E acredite, as pessoas, elas pagariam pela sua história.
elas pagariam pelo seu conhecimento. Como assim, abençoada? Como assim, Jedi? Aqui, eu quero que você aprenda, eu quero que você entenda, eu quero que você internalize que você não só pode, como você deve cobrar pelo seu conhecimento. O seu conhecimento, ele tem valor. E aí, quando a gente pensa, Jedi, eu tenho que estar muito preparada, eu tenho que estar anos na frente. Sabe por que que as pessoas pagam? Aliás, sabe pelo que as pessoas pagam? Elas pagam para não errar. Quando eu falei para vocês, lembra que eu disse na nossa primeira aula que não é o seu produto que vende? O que é que vende? Quem é que lembra aí? Coloca nos comentários. A sua história vende. A sua verdade vende. As pessoas, elas pagam e pagariam para não cair nos mesmos buracos que você caiu. Quando a gente fala, eu vou lançar uma mentoria e as pessoas pagam, é justamente para isso. Para que você possa fazer a sua jornada do herói e para que você possa identificar cada choro, cada erro, cada vez que você apostou e não deu certo, e olhar para aquela pessoa e falar, cara, eu sei onde você está. Eu sei exatamente esse ponto que você está e eu posso te ajudar. Seja numa mentoria, seja num curso, seja num desafio, você pode conduzir essa pessoa dentro de uma jornada de transformação. Seja você a pessoa transformada, como vocês já sabem, ou você é simplesmente uma pessoa que tem um conteúdo técnico que você vai passar para ela, mas você conhece a dor daquela pessoa e você, através da sua história, dos seus erros e as pessoas... Sabe aquele erro que você talvez tenha cometido recentemente? Sabe, cada um aqui sabe dessa história. Sabe aquela merda que você pode estar inserida nesse momento? Pois é, as pessoas, elas pagariam para que você ajudasse, ensinasse e orientasse elas para que elas não fizessem as mesmas merdas que você. Eu coloquei aqui, isso aqui não é fake não, tá? Isso aqui é real. Era um dia que eu estava tão mal por conta de erros que eu cometi na minha jornada, que eu senti estava doendo tanto, que eu disse, eu tirar uma foto que um dia eu vou usar isso aqui em algum lugar. E aí vocês estão vendo isso aqui é real. Eu estava deitada no meu sofá e eu estava chorando muito, muito de verdade, porque estava doendo demais por conta de erros que eu cometi. E hoje eu posso ir na minha mentoria e falar, cara, essa escolha não faz. Tu vai ter um prejuízo absurdo. Tu vai voltar tantas casinhas se tu tomar esse erro. Sabe essa possibilidade aqui extraordinária, que parece ser incrível? Não vai por esse caminho, porque provavelmente vai se estrepar. Pronto. Quando eu estava nesse dia aqui, que vocês estão vendo, eu estava chorando muito. E eu disse, eu peguei o celular que estava do lado, eu fiz uma foto, ainda fiz um bumerangue. Eu vou registrar que um dia eu vou usar isso para inspirar outras pessoas. E eu estou usando hoje para falar aqui para você que sim, o seu erro, ele vale dinheiro. Sim, às vezes que você caiu, as decisões erradas que você tomou, todos os problemas que você teve, eles valem dinheiro, porque as pessoas, elas pagam. Quando a gente fala em mentoria, é justamente para aquela pessoa. Trazer um exemplo. Hoje eu recebi um feedback. Sabe, tem a diferença do feedback e do feedback, né? Hoje eu recebi um feedback. Mas foi um feedback, aquele feedback assim. Ai, na hora que eu recebi aquele feedback enorme, assim, desse tamanho, da pessoa que eu não conheço, aí eu parei, deu nem vontade de ler, sabe? Aí eu parei, li, né? Respirei, li. E aí, beleza, entendi, fez super sentido o que a pessoa trouxe. Aí, no final, eu tive humildade e falar, tá, beleza. Você tem muito mais experiência que eu, né, nesse âmbito, né, nesse aspecto, então me traga uma solução. E eu tenho certeza que a solução que essa pessoa vai trazer, eu vou implementar naquilo que ela trouxe para mim com muita humildade. E muito em breve eu vou poder ensinar isso para vocês que vocês não caiam no erro que eu caí. E a maioria das pessoas que eu vou ensinar são as pessoas que estão me pagando. Então, eu quero que vocês olhem para a história de vocês com amor, entendendo que as pessoas, elas pagam pelos seus erros. As pessoas, elas pagam para que você encurte o caminho delas. O seu conhecimento, ao contrário do que você pensa, ele serve para fazer com que a jornada daquela pessoa, porque a gente acha que ponto A, bem coach, né? Do ponto A ao ponto B, plano de ação. Não, não é plano de ação, amor, é plano de ação, né? Eu acho que aquela dancinha devia mudar, porque não é ponto A ao ponto B, bebê. Antes de ir o A ao B, tu vai para o A.1, A.2, A.3, estou mentindo, não é assim? Antes de chegar no ponto B, a gente não dá uma andada bem complexa? Então, as pessoas, elas pagam
Novamente, através de um atendimento, de uma consultoria, de uma mentoria, de um curso, elas pagam para que, ao invés de elas terem que andar um emaranhado, que elas possam ir ali do ponto A ao ponto B com o mínimo de curvas possíveis. E quando você entender que o produto que você vai vender, a importância de conhecer a minha persona, de saber o que é que ela quer. Quando eu entendo que a minha persona, o que é que ela quer? Ela quer ir do ponto A ao ponto B. Quando eu sei onde ela está e eu sei onde é o ponto B dela, eu posso, através da minha jornada, do meu conhecimento, chegar para ela e falar, eu vou te ajudar. Sabe por quê? Porque eu sei o que você vai fazer, o que você pode fazer para melhorar a tua vida e encurtar esse teu caminho. Ao invés de você fazer esse emaranhado, a gente fazer só umas curvinhas que são naturais aí dessa caminhada. Então, as pessoas, elas pagam para que você encurte o caminho delas. E elas pagam para saber a tua história. Se você ainda não fez a sua jornada do herói, está na hora de fazer. Porque as pessoas, elas pagam pela sua jornada do herói. Elas pagam, principalmente, para não tropeçar nas pedras que você tropeçou. E muitas vezes você está o quê? Subestimando a sua jornada. Muitas vezes você está subestimando a sua trajetória, porque é sua. Mas quantos reais você já pagou para ouvir a história de outras pessoas? Quantos reais você já pagou em cursos, em mentorias, em imersões, para que outras pessoas encurtassem o seu caminho? Quantos reais você já gastou para saber os erros que outras pessoas cometeram? E quantos você pagaria para ter uma pessoa que está aonde você quer estar, olhando para você e falando, vem para cá, vem para lá, faz assim, faz assado, que desse jeito vai dar certo? Você pagaria bastante, né? Então, por que não podem pagar para você? Por que você não está aceitando o seu poder? Por que você não está aceitando a preciosidade que é a sua jornada, o calo do pé do seu sapato? Por que muitas vezes você está subestimando a sua história? Pensa só sobre isso. Porque não é sobre o produto que você vai vender. É sobre como você vai vender. É sobre o porquê você vai vender. Para quem você vai vender. Enquanto você não aceitar e não enxergar o seu poder, você vai estar trocando a sua jornada, que foi foda, que você sabe como sua jornada foi, né, amor? Né, querida? Você sabe quantos calinhos tem nesse pé, quanto esse pezinho tá com o calcanharzinho rachado de tanto que você caminhou, né? Pois é, quantas lágrimas foram derramadas. E aí eu quero trazer para você como saber se você está preparada para vender online ou não. Primeiro, lembra da jornada? Doutora Trajetória, do Elixir, da transformação, massa, né? Top na balada, beleza. Você tem capacidade de ensinar alguém? Você tem a capacidade de chegar para uma pessoa? Eu quero que você lembre. Lembra quem você era lá atrás. Lembra, pode ser que você seja a sua persona transformada ou você pode estar vendendo aqui um curso de tricô, tá? Pode ser que você esteja trazendo aí numa mentoria ou não, Gerai, eu quero vender uma coisa bem técnica. Eu quero vender um curso culinária, eu quero ensinar pessoas a cozinhar. Beleza. Um dia você não soube cozinhar, a não ser que você nasceu cozinhando, você é um prodígio maravilhoso. Então, você tem que pensar como é não saber cozinhar e conversar com as suas amigas, tá? Mas eu quero que você pense como é não saber. Ou como é estar passando pelas dores que você estava passando lá atrás. E aí, olhando para onde você está hoje, para os resultados que você já obteve, não subestime os seus resultados. Lembre da pessoa, honre. Preste atenção. Eu amo essa palavra, ela é forte. Honre a sua jornada. Honre os seus calos. Honre. Porque talvez hoje você esteja passando por um desafio e você está subestimando a sua trajetória, subestimando os seus ganhos porque você talvez atravesse um vale, ou talvez você não esteja no pico tão alto quanto você gostaria, mas lembre do lugar que você começou. E aí, olhando para aquele lugar que você começou e olhando para onde você está hoje, será que você consegue ensinar alguém? Novamente, seja trilhar o caminho que você trilhou, ou seja um conhecimento técnico, contabilidade, por exemplo. A gente tem uma colega que está aqui na nossa jornada, que ela está ajudando pessoas, né, a saírem das dívidas, ajudando famílias a saírem da dívida de cartão de crédito, extraordinário. Então, talvez ela já tenha ficado endividada ou alguém muito próximo dela tenha ficado endividado, por exemplo.
Então, você tem capacidade de ensinar? Outra coisa, você tem responsabilidade com o outro? Lembra que eu falei para vocês desde o começo? Para ser mentor, para ser professor, né? Eu gosto de falar que isso aqui não é marketing digital. A gente está ensinando, né? Isso aqui é uma instituição de ensino. Quando você entra no digital, seja num curso, numa mentoria, num desafio, você sai daquela posição e você começa a orientar pessoas para que aquelas pessoas elas tenham resultado e aquelas pessoas elas pagam por isso. Então, você é capaz de ter responsabilidade com o outro e se importar, mesmo que você tenha aí uma turma com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, você vai conseguir olhar e ser humana e se colocar no lugar daquela pessoa e estudar e se capacitar e entender que você vai aprimorar cada vez mais, porque cada turma é uma turma melhor, porque você errou, você acertou, você conseguiu aprimorar? Você consegue construir a sua autoridade fazendo o que tem que ser feito para que você possa se tornar uma autoridade naquele nicho? E lembra que a autoridade, quem fala se eu sou, não sou eu. Quem fala se eu sou são as pessoas, é o meu resultado que fala por mim. Então, você consegue trabalhar para que o seu resultado fale mais alto que a sua boca, construindo autoridade? Você consegue ter resultados em você? Eu amo isso, tá? Porque você precisa ter resultado. As pessoas, elas não compram só a tua promessa. Tem promessas muito mais agressivas. As pessoas, elas compram a tua história. As pessoas, elas compram a tua jornada. As pessoas, elas compram a tua jornada. Elas compram o teu calo. Elas compram o teu sapato inchado. É isso que elas compram. Então, será que você consegue ter o resultado que você promete? Lembra que eu falei? Ah, Jedi, mas eu não estou dando mentoria. Eu estou dando um curso. Show, beleza. Então, aí daqui a pouco a gente vai entender a diferença de curso, consultoria, mentoria. Não necessariamente eu preciso ter o resultado exatamente igual para eu poder vender. Mas quanto mais próximo eu tenho daquele resultado, até porque eu sou o meu case, não é? Eu sou o meu case. Se eu vendo prosperidade, eu preciso pelo menos ter uma vida em busca da prosperidade. Se eu vendo equilíbrio, né, eu preciso buscar pelo menos o meu equilíbrio até para entender os desafios. Então, eu preciso que vocês entendam se você consegue ver o resultado em você daquela transformação que você está prometendo. Novamente, seja uma habilidade que você vai ensinar a pessoa a desenvolver, alguma coisa objetiva, ou uma imersão, ou uma jornada subjetiva, tá? E outra, você, quando vai entrar e vai sentar nessa cadeira de mentor, de professor, né, para você escalar o que você já faz, você consegue ter inteligência emocional para lidar com os seus próprios desafios? Eu falo muito isso para minha filha, que quem derrota a gente não é o outro, não é o concorrente, não é o mercado. Pelo contrário, todo mercado é próspero. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o universo ele é abundante. Ganhar dinheiro é muito fácil. Fazer dinheiro é muito fácil. Se conectar com pessoas é fácil. O universo ele é extremamente abundante. Deus ele trouxe prosperidade. E se uma pessoa que tem a mesma quantidade de tempo que eu, se ela consegue, o que é que me impede de conseguir? A bosta dessa massa cinzenta que está aqui dentro. Não é? É a massa cinzenta que está aqui dentro, que ela me impede muitas vezes de conseguir. É a minha cabeça, é o meu emocional, é não saber lidar com as situações, com os meus bichos. Deixa eu fazer uma pausa aqui, que estão falando aqui para mim que está sem som. Deixa eu ver. Ainda está sem som? Alguém aqui está no Instagram também? Estão falando aqui que está sem som. Só um segundinho, tá? Pra gente. Tá com som normal, Débora? Tá, né? Show. João, você que tá aí, tá sem som ainda também? Ou voltou ao normal? Paulo, Lisiane, esse aqui vai ficar disponível. Beleza, Débora tá falando que tá com som normal, então a galera do Instagram tá com som, né? Beleza, valeu, amiga. Silvia falou que tá. Para Silvia tá com som, para o João tá sem som. Então, acho que deve estar. O problema deve ser no salário de quem tá sem som, então. Então, vamos dar continuidade, tá? Quem está sem som,
Eu vou falar para quem está sem som, imagina a loucura. Débora, manda no chat, se você puder. Galera, entra no link que está na bio. Entra no link que está na bio, tá? E quem está sem som, entra e sai de novo. Certo? Então, vamos voltar aqui. É isso. Eu preciso que vocês reflitam se vocês vão ter inteligência emocional para lidar com os desafios de vocês. Se vocês estão dispostas a fazer o que tem que ser feito. Se vocês estão dispostas a levar isso a sério. Porque, assim, a gente ter êxito nessa profissão, sabe? A gente ter êxito nesse universo digital, que o marketing digital, como eu sempre falo para vocês, é apenas um meio para que a gente possa potencializar as vendas do nosso negócio. Se eu consigo ter inteligência emocional, eu consigo levar esse meu negócio a sério. Eu não paro diante das críticas. Eu não me permito cair. Eu faço mesmo quando eu estou cansada. Então, eu quero que vocês reflitam. Porque fazer o que tem que ser feito e colocar a nossa razão em conjunto com a nossa emoção, porque isso é inteligência emocional, né? É fazer com que a nossa razão e a nossa emoção, elas caminhem juntas para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Eu quero que vocês simplesmente pensem. Eu quero que vocês simplesmente reflitam se vocês realmente estão dispostas a pagar esse preço. O preço do sucesso, o preço da conquista, o preço de fazer o que tem que ser feito, de pagar o preço, porque é um trabalho árduo e é um trabalho difícil como qualquer outro. Jedi, não deu certo. Quantas vezes na sua vida você fez alguma coisa e não deu certo? Provavelmente várias. Jedi, eu abri carrinho e não tive o resultado que eu gostaria de ter. Quantas vezes na sua vida você fez alguma coisa e você não teve o resultado que você gostaria de ter? Essa é a diferença de quem faz e dá certo e daquela pessoa. É aquela chargezinha do carinha que está quebrando lá e tem um monte de diamante e ele está lá na mina e quando chega perto ele desiste. O problema das pessoas é justamente esse, é porque elas desistem. E elas não têm inteligência emocional para aguentar o processo. Não é o querer, é aguentar o processo, é aprender, é lidar com as suas emoções, é fazer o que tem que ser feito com as suas inseguranças, com os seus medos, com os seus demônios, lhe atormentando com os seus traumas, com as suas crenças. É entender quem você é, quais as crenças que você carrega de prosperidade, de escassez, e você decidir todos os dias se tornar uma pessoa melhor, fazer curso, pagar mentoria, investir em conhecimento, comprar livros. Reflitam, vocês realmente estão dispostos? Porque tudo na vida, tudo, absolutamente tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Vocês estão dispostos a pagar esse preço? O preço de ter as 3 liberdades? Se a resposta for sim, top. Se a resposta for não, aí você precisa colocar na balança. Quais são as escolhas que você está fazendo para a sua vida? Será que você vai querer lá a vida de Maria, repetindo o padrão daquele modelo de mundo que você ouviu que era certo? Ou você realmente está em busca de fazer, né? Isso para mim faz muito sentido, gente, porque eu decidi construir uma nova geração. Eu decidi quebrar os padrões e deixar para trás as algemas. E aquela foto que vocês viram chorando foi justamente porque eu me peguei em uma escolha que eu fiz muito errada, que eu estou pagando até agora. Um preço muito árduo por essa escolha que eu fiz baseado em referências que eu trouxe lá de trás. Lá de trás. Mas todos os dias eu estou atenta para escrever a minha nova história. Eu vou fazer o seguinte, aqui no Instagram, eu vou encerrar essa live, tá? E aí eu vou abrir outra. Eu vou encerrar, vou publicar essa e aí eu abro outra. Show? Vamos embora. E aí, gente, aqui eu falei para vocês o que é que vocês precisam, né? Se vocês estão preparadas. Agora, eu quero trazer para vocês o que é que vocês precisam para fazer dar certo, tá? Já dá. E aí fala para mim, coloca aqui no chat, tá? Vou até abrir aqui um pouquinho, dar um respiro, tomar meu golinho. Quem olha para esses pré-requisitos e acha que está preparada? Que acha que, olhando para isso aqui,
você acredita que você está preparada para seguir essa jornada? Lembra que muita gente quer, mas pouca gente consegue. Você está preparada para pagar o preço? E aí, se você colocar, coloquem aí. Jussara está com cara de que está preparada, viu? Paula, eu sei que está preparada. Acho que eu não tenho certeza. Já estou pagando. Prefeito. Prefeito, é óbvio, perfeito. É isso aí. Eu gostei dessa resposta, viu, Paulo? Eu acho, não tenho certeza. Já estou pagando. Maravilha. É a gente fazer apesar do medo. Você está sem medo? Não, eu estou com medo. Tá dando muita coisa errada? Tá dando coisa errada pra cacete. Mas eu estou seguindo. Mas eu estou fazendo a minha parte. E eu vou fazer a minha parte não para dar certo. Eu vou fazer a minha parte até dar certo. Ponto. Se não deu certo, é porque ainda não chegou lá, ou porque você precisa aprender ainda alguma coisa para que o resultado seja diferente, tá? E aí, beleza, eu entendi se eu estou preparada. Agora, o que é que eu preciso fazer para lançar o meu produto? Para escolher o que eu vou vender? Primeiro, ter domínio sobre os assuntos. Você precisa ter domínio. Lembra que eu falei da jornada? Eu lembro que você falou, que eu falei da transformação que o teu cliente vai ter, a tua persona vai ter no final. Beleza, você tem domínio sobre esse assunto? Você consegue dar uma aula sobre esse assunto? Você já pesquisou tudo daquele nicho e você tem segurança para falar sobre ele? Se eu chamar você hoje e falar assim, Jussara, isso aí que tu tá querendo vender, vamos fazer uma palestra semana que vem, sábado que vem. Você faz uma palestra sobre isso? Você tem domínio para falar sobre isso? Isso é a primeira coisa que a gente precisa verificar. Outra coisa, você tem resultado naquilo que você está fazendo, naquilo que você está ensinando? Novamente, seja uma coisa técnica ou seja uma mentoria. Você tem resultado? Você sabe fazer aquilo que você está ensinando? Por exemplo, eu não posso ensinar uma pessoa a construir um prédio. Faço a menor ideia para onde vai a construção de um prédio. Então, eu não posso. Primeiro, se você me colocar para dar uma palestra de engenharia, eu acho que eu vou morrer do coração. Eu tenho um infarto, colapso lá em cima mesmo. Mas, se você me colocar para falar sobre marketing, para mim vai ser uma mão na roda. Eu dou uma palestra agora no Maracanã, se você quiser. Se for ter que fazer uns IEs, tomar um café, um Red Bull, mas eu vou cair em campo, tá? Então, eu preciso ter domínio e eu preciso ter resultado. Porque o meu resultado é o que fene. O meu resultado é o que fala por mim, tá? E aí, outra pergunta. Dentro disso que você ensina, que você vai ensinar, você cometeu erros e acertos e você consegue orientar as pessoas usando a sua história ou ilustrando com histórias de outras pessoas que erraram e consertaram? Você consegue mapear os erros que aquelas pessoas elas podem possivelmente cometer e orientá-las nessa jornada? E outra, você é capaz de instruir e direcionar o seu cliente nesse assunto? Se você deu sim para todas as respostas, você já está preparada para vender. Se você deu não para alguma resposta, asteriscozinho, anota essa pergunta, faz esse adendo para que você possa voltar e se questionar como é que você pode estar adquirindo e como é que você pode estar desenvolvendo isso, tá? Então, primeiro o que você precisa e segundo o que você precisa desenvolver. 4 perguntas que você tem que fazer para que você consiga encontrar o que você vai vender na internet, tá? Lembrando que você pode vender várias coisas. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho da minha esteira para vocês e vocês vão entender. Mas todo mundo tem que começar de algum lugar, certo? Primeiro, onde alguém pode chegar com o que você sabe? Olhando para o seu conhecimento, olhando para o que você deseja, pensa, alucina em ensinar. Onde é que essa pessoa pode chegar com o que você sabe? Segundo, de que ponto, até que ponto eu posso levar alguém com o meu conhecimento? Lembra que eu falei? Talvez você esteja paralisada porque você está se comparando com aquela pessoa que está lá na frente. Mas você pode trazer uma pessoa desse ponto ao ponto que você está. Talvez o ponto que você está seja tudo que uma pessoa precisa. E você
por não enxergar o seu poder, por não enxergar a potência que habita dentro de você, está subestimando a sua história. Aí eu também quero que vocês listem quais os problemas que vocês podem resolver. Aí, Márcia, tá? Nesse ponto, quais os problemas que você pode resolver? Eu quero que você liste assim, sem pena, tá? Porque isso pode servir até para você ampliar o teu nicho futuramente. Isso vai servir até para que você possa futuramente, pense que com a estratégia que eu vou estar ensinando para vocês dentro do Desafio Empodera, vocês podem abrir carrinho uma vez por mês. Vocês podem abrir carrinho 2 vezes por mês. Uma em lançamento e outra no Stories. Então, você pode ter 2, 3 produtos de venda e estar rodando, né, fazendo rodízio entre eles. E estar vendendo várias vezes por mês. Quem é do Empodera sabe que a gente tem estratégia de vendas de 7 dias, a gente tem estratégia de vendas de 15 dias, de 21 dias, de 30 dias. Então, quais os problemas você pode resolver? Até quando a gente fala em esteira, isso é uma coisa que pode ajudar vocês. E outra, como eu posso ajudar essas pessoas? Como? Eu posso ajudar com a mentoria, com o curso, com o workshop, com a palestra, com o curso gratuito, com o desafio. Como é que eu posso estar ajudando essas pessoas? Show até aqui? Simbora. Quero falar para vocês, antes de a gente listar todos os produtos, como foi que eu escolhi os meus produtos, um pouco da minha jornada. Quando a maioria aqui está começando, certo? E quando eu olho para a minha história, quando eu estava começando, eu nunca nem tinha pensado nessa esteira que eu construí. Nem tinha pensado. Porque eu não sabia qual era a necessidade, eu sabia que eu tinha que começar. E respeitar o seu processo é fundamental. Aqui foi lá atrás. Catarina, tu tá aqui, né? Pelo menos eu vi ela entrando. Coloquei a nossa fotinho aqui, amor. Coisa linda. Catarina tá arrasando. Catarina saiu de um nicho de business, de negócio. Encontrou o propósito dela na jornada. Ela já tinha atendido clientes. Ela já tinha curso, né? Ela já tinha feito mentoria, consultoria para a empresa. Estava super focada e se descobriu na área de emagrecimento. Olhou para a história dela, olhou para a jornada do herói dela e ela se descobriu. E hoje ela tem um Instagram novo, com um novo nicho, ajudando diariamente milhares de mulheres a transformarem seus corpos e suas saúdes. Puta que pariu! Vê que top! Ela acordou com isso lá atrás? Não. Mas ela sempre se manteve em movimento. Ela sempre esteve desperta para as oportunidades. E se jogando, metendo a cara. E se eu tiver que mudar, muda. E se eu me arrepender, muda, sabe? Muda. Mas tem que se colocar em movimento. A gente só sabe se vai dar certo ou se não vai dar certo no momento em que eu me coloco em movimento. É o movimento que vai mostrar para você o seu caminho. É o vento que dá o fluxo, o rumo do barco. Não é outra coisa, não. Se você colocar um barco sem motor, é o vento que vai falando. E o vento é a vida, são as oportunidades. Que muitas vezes você está lá ancorada, o vento está levando você para um oásis incrível que vai passar por chuva, que vai passar por bicho, por noite, por frio, mas ele está te empurrando para o oásis, mas tu botou na cabeça que tem que estar ancorada lá embaixo, presa no único lugar, com a raiz lá, em vez de sentir e deixar o fluxo. E o que é o fluxo? É a sua intuição. São as pessoas que você se conecta e vão trazendo oportunidades para você. É aquela ideia que você tem, você coloca em prática e lá você vai se conectar com pessoas e ter acesso a novas oportunidades. Primeiro de tudo, quando eu fiz a minha transição de carreira, eu comecei no atendimento individual, com todo mundo. Atendimento individual / consultoria, né? Eu vou trazer a linguagem do digital para vocês, seria uma consultoria, mas dentro do atendimento individual, como coach. E ali eu fui desenvolvendo, dentro da própria instituição, eu descobri que tinha o tal do Team Coach, que era incrível. Quando eu comecei a olhar financeiramente o que eu ganhava no atendimento individual, gastando minha energia física e o meu tempo, e o que eu ganhava no Team Coach, o que é que eu fiz?
Meu amor, eu sem nem pensar em nicho, nem escala, eu abri um instituto especialista em coach, que era Instituto Agir Barra, o maior instituto de coach do Brasil, onde eu fazia 4 turmas por semana de team coach. Por quê? Porque o que eu ganhava em uma turma era 3, 4 vezes o que eu ganhava num atendimento individual. Porque eu conseguia colocar 20 pessoas num ticket de 1.000, num ticket de 1.497 dentro de uma sala, enquanto o meu processo era 6.000. E eu gastava muito menos energia, porque era uma aula que eu dava. O conteúdo estava pronto, slide pronto, apostila pronta, eu ia lá e eu entregava. Então, quando eu comecei a ver aqueles números, mesmo sem ter o meu instituto, eu fiz o que eu estou fazendo no individual, pelo amor de Deus, se eu posso ir para o Team Coach. E aí eu comecei a fazer do meu Team Coach uma fábrica. Por quê? Ali eu já comecei a entender um pouco de escala. O tempo que eu gastava atendendo uma pessoa, eu fazia em uma turma. O tempo que eu gastava com uma pessoa, eu atendia 20, eu atendia 15, eu atendia 10, consumindo muito menos energia minha. Porque o individual, vocês sabem, quando a gente está no 1 a 1, consome muito da nossa energia. Né? A gente entra ali na energia daquela pessoa, a gente sente aquela pessoa, a gente tem que pensar o tempo todo na PPS, na pergunta, né? A gente tem que ter uma troca muito grande no individual. E no grupo, não. Eu estou aqui, eu passo o conteúdo e aquela pessoa ela vai seguir o método. Então, entrei e criei uma método Agir, foram 20, 22 turmas concluídas dentro do método Agir. Show, incrível, maravilha. Fui afunilando, fui ajustando. Depois comecei a sentir necessidade de afunilar os nichos. Começou a ter Team Coach financeiro, comecei a ter Team Coach em outra cidade aqui do lado, que é Olinda. Comecei a colocar treinadores para dar o Team Coach para mim. Tem noção? Comecei a ter essa sala que eu tinha em presencial e ter online. Então, cada turma tinham 10 pessoas online, pelo menos. E tinha aquelas pessoas que estavam no presencial. Aí chegou um momento que eu tinha 20 e poucas pessoas no online e 5 no presencial. Aí foi quando eu comecei a olhar para o digital de uma forma diferente. Foi quando os coaches daquela época começaram a querer entender o que é que eu fazia, porque estava dando tão certo, porque estava dando tanto dinheiro. E aí foi quando eu comecei a montar as mentorias em grupo. Eu comecei a ver muitas falhas no Team Coach, falha de resultado mesmo, tá? Por quê? Porque o nicho não tem nicho. O Team Coach, ele é uma extensão do coach individual, sem dar tanto retorno quanto o individual de resultado. Por quê? Porque eu tenho na mesma sala uma pessoa que quer salvar o casamento, eu tenho na mesma sala uma pessoa que quer dinheiro, uma pessoa que quer melhorar a vida com os filhos e a outra que quer saúde, perder peso. Eu tenho na mesma sala 10, 15 Everestes diferentes. Então, eu não tenho uma unidade daquela turma. Então, quando eu comecei a entender, lá durante... Como é que eu entendi isso? Na prática, bebê. Na prática. E não foi com 1, 2, 10 turmas, não. Eu comecei a entender isso quando eu comecei a ir na hora do depoimento, de pegar o depoimento, e muitas vezes os depoimentos eram, minha vida mudou. Como? Não sei. Ela sentiu uma melhoria, mas a turma não conseguia, muitas vezes, estar tão conectada. Quem faz Team Coach sabe disso. Por quê? Porque não tinha nicho. Aí foi quando eu fiz, opa, eu preciso nichar. Porque uma turma que tem o mesmo objetivo, ela voa, ela decola. Aí foi quando eu comecei a trabalhar no online. Comecei a ter uma mentoria de carreira. Comecei a trazer muitas ferramentas que eu aplicava aqui no Team Coach, dentro da mentoria de carreira. Só que 100% das pessoas que entram na minha mentoria, elas querem carreira. Ah, Gedeon, eu estou com o meu relacionamento. Pera que eu vou passar uma amiga minha que fala de relacionamento para você. Se fosse no individual, eu poderia trabalhar com ela dentro do coaching, mas dentro da mentoria eu não consigo, não é do meu interesse. Não vou gerar resultado para ela, eu gero resultado para ela na carreira. E aí, quando eu tenho uma unidade dentro de uma turma, eu consigo decolar e acelerar muito mais, porque tem a troca, tem o Tinder dentro da mentoria. Por quê? Porque eu nichei. E aí foi quando começaram as mentorias em grupos e foi. E aí foi quando eu parei de atender como coach individual e eu comecei a atender o quê? A mentoria individual, que é justamente quem foi para o grupo, mas quer ter resultado. Por quê? No grupo você não para olhar a necessidade de poli. Não. Poli, ela pode até mandar um e-mail para o suporte,
mas você não vai parar para olhar, você dentro de uma aula de didática, você vai solucionar os problemas de poli como case para inspirar as outras pessoas, e é extremamente útil. Toda aula, vamos lá, gente, vamos conversar, e aí uma vai ajudando a outra, quase todo mundo tem quase o mesmo problema, e aí todo mundo junto, unido, vai se resolvendo. Mas, obviamente, que é diferente de você estar lá numa mentoria individual, que aí, onde é o que a gente faz no individual? A gente entra na vida da pessoa. Eu entro no negócio da pessoa, eu me visto da pessoa, eu entendo quais são os bloqueios mentais, tanto que na minha mentoria individual, o que é que eu já fiz? Cara, vamos começar com a hipnoterapia. Primeira sessão dela foi hipnoterapia, porque eu sabia, dentro do que ela me trouxe na anamnese, que se eu não utilizasse outro conhecimento, ela não ia chegar uma hora que ela ia travar. E foi incrível. Está sendo incrível, na verdade, ainda falta uma sessão para se concluir, mas está sendo incrível. Enfim, fui para a mentoria individual. E aí, quando eu misturei a mentoria individual com o grupo, eu comecei a entender que existiam necessidades que somente a mentoria, eu não tinha tempo hábil para fazer essa transformação nessas pessoas. Que era gente que estava em transição de carreira, pessoas que tinham necessidade de passar por um processo de coaching, de agenda programada. Aí foi quando surgiu o coaching 30 dias, que é um formato de desafio, onde a pessoa, 30 dias, ela faz um desafio. Foi quando veio o curso de metas e objetivos, por quê? Porque eu percebi que nas minhas sessões, eu passava muito tempo falando sobre meta neurologicamente correta. Eu falei, não, deixa eu criar um produto para isso, que quem compra a mentoria já ganha. Então, já entra como tarefa de casa na agenda programada, eles assistirem e aprenderem tudo sobre meta. Então, eu já comecei a agregar produtos que eu vendo separadamente por R$ 97,00, que está lá disponível, vendendo todo dia. Eu consigo agregar para potencializar o resultado daqueles meus alunos que estão no ticket mais alto. E aí, perfil comportamental. Era muito demorada a sessão de perfil comportamental. O que eu fiz? Eu criei um curso de perfil comportamental baseado no DISC, onde, se a pessoa quiser o relatório completo para ter a devolutiva gravada, ela tem que comprar o relatório dela. Então, eu vendo um ticket de 1497, a pessoa lá dentro, ela compra o relatório dela e ela tem acesso a uma devolutiva que já está gravada, uma devolutiva em grupo que já está lá pronta para ela assistir e ela mesma tirar as conclusões dela, porque está gravado. Beleza. Como é que ela fez isso? Ainda tem o workshop do Team Coach, as apostilas do Team Coach. Eu tenho o Insta Lucrativo, que hoje é meu segundo principal produto. Por quê? Porque eu comecei a entender que as pessoas tinham muitos problemas com o Instagram. Autoridade, venda, escala. Então, eu criei um produto que eu vendo ele gravado. É um curso, não é uma mentoria. Um curso foda, com muita aula foda, que eu peguei muita aula bônus de especialistas que tu me Empodera e coloquei lá. Para quê? Para potencializar o resultado dos meus clientes individuais e do Empodera. Entendeu, gente? Por que eu estou contando isso aqui para vocês? Porque eu preciso que vocês entendam que vocês precisam começar. Se essa Jedi que vocês estão vendo aqui, ó, atendendo, Catarina, contasse, se eu sonhasse, se alguém me contasse, na verdade, que eu ia ter isso aqui, essa esteira, eu ia dizer que era doida. Mentira. Ela nem tinha pensado nisso. Isso aqui só existiu porque eu coloquei minha cara no sol. Porque eu ia tendo uma ideia. Eu fiz o Team Coach financeiro com outro profissional. Não rolou, não deu certo. Porque a minha didática é uma, a didática dele é outra. Eu comecei a fazer Team Coach dentro de outras cidades, não rolou. Fez a primeira turma, a segunda, a terceira, não conseguiu vender. Por quê? Porque a didática dos outros profissionais eram uma. As pessoas iam esperando a minha didática e não encontravam. Então, foi quando eu comecei a entender. Eu não quero essa vida para mim, de estar vendendo a minha hora. Eu não quero, eu quero escalar. Então, galera, você é de Olinda, Jaboatão, Japão, Suíça, entra no digital, que aí você vai ter aula comigo. Aí foi quando caiu a minha ficha, foi aqui, ó, onde caiu a minha ficha que eu precisava entrar no digital. Até aqui, meu amor, eu trabalhava feito uma mula mesmo, com as patas, tudo lascada. De chegar, meu instituto, quem chegou a conhecer, era a coisa mais linda do mundo. Chegou um belo dia que eu me ajoelhei lá perto de uma pilastra que eu tinha colocado no espelho, eu lembro como se fosse hoje, e eu comecei a chorar copiosamente. E eu fiz, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Porque eu trabalhava de segunda a sexta e sábado e domingo eu fazia palestra, curso. Eu dava palestra toda quarta tinha palestra gratuita para vender para vender o curso no final de semana, e o curso no final de semana vendia meu Team Coach. Era isso.
Eu atendia de individual, de manhã e de tarde, quarta de tarde. A matemática era essa, tá? Quarta de tarde, eu fazia palestra gratuita para fazer captação de lead. Aí, nessa captação de lead, eu vendia um ticket de R$100, de 197, nos cursos, nas imersões do final de semana, e lá eu fazia o pitch do Team Coach. Então, minhas turmas, elas estavam sempre cheias. A que preço? E aí, por entender, né, um pouco de sentimento tóxico, eu comecei a sentir dentro do meu peito uma culpa muito grande. Imagina, eu estava num lugar lindo, o instituto era lindo, todo reformado, contratei arquiteta, fiz tudo. E eu sentada na pilastra lá, sentada chorando muito, com uma culpa enorme dentro do meu peito, com a conta bancária cheia. Aí, culpa tem a ver com insatisfação. Aliás, eu comecei a sentir insatisfação que tem a ver com culpa. E aí, quando eu comecei a me questionar, eu estou me sentindo culpada. Por quê? Eu não tinha tempo para minha filha. Eu não tinha tempo para minha família, para meu marido. A pobre da minha filha, ela fez na época ela tinha, sei lá, 7 anos, 8 anos, ela fez pelo menos umas 5 turmas de Team Coach. Ela era conhecida como a Mini Master Coach. Ela tinha apostilas. Mas eu tenho uns 10 mais de MAB, de uma criança de 8 anos. Porque para ela estar perto de mim, ela estava lá, ela era a primeira da fila. Ela estava dentro dos Team Coach, ela estava no curso do final de semana, ela estava nas minhas palestras, o povo do meu marido, em vez da gente viajar ou estar junto no final de semana, almoçando, ele estava lá, me dando suporte. Enfim, quando eu olhei o estilo de vida que eu estava construindo no 1 a 1, que era teoricamente o que todo mundo queria, né? O que eu queria também, na verdade. Quando eu olhei aquele estilo de vida, eu quero, não. Primeiro que eu não vou ter saúde para segurar isso. E segundo, eu vou me arrepender. Eu vou destruir meu casamento, eu vou destruir minha filha. E aí, a melhor decisão que eu fiz na minha vida foi fazer essa migração 100% para o estilo de vida que eu tenho hoje, que é 100% digital. E eu digo que futuramente, até para ter palestra minha, vai ser por holograma. Que qualquer dia desse eu vou me mudar para o mato, que é meu sonho. Ou vou para o mato ou vou para a praia. Para viver todo dia. Vocês vão me ver de biquíni, surfando ou plantando e de tarde dando aula para vocês. Aguarde o próximo passo é esse, viu? É sair da altura, vendo o mapa, botar o pé na areia ou botar o pé no mato. Ou seja, para viver a vida de acordo com os meus moldes, de acordo com os meus valores. Falei para vocês isso na primeira aula. O que é valor para você? Qual é o estilo de vida que você quer? Não é o que o mundo fala para você que você tem que ter, não. Não é o que o mundo fala que é legal, não. Qual é o seu sonho? É morar numa cobertura na cidade grande? É ir para o interior? É morar no mato? É morar em Alphaville? Qual é o seu sonho? Viva a vida de acordo com os seus valores, com aquilo que é importante para você e não aquilo que é importante para outra pessoa. E aí, depois que eu decido o que é importante para mim, eu começo a fazer as minhas escolhas. Como, por exemplo, eu parei de atender no presencial. E eu atendo no online. Porque aqui eu organizo minha vida. Antes de estar dando aula aqui para vocês, eu parei meu dia inteiro para ver um filme de My Little Pony com a minha filha, agarradinha. Quando é que eu conseguiria fazer isso se eu não tivesse esse estilo de vida que eu tenho hoje? Que eu escolhi e que eu pago o preço, porque não é fácil. Pago o preço todos os dias para ter ele. Então, pensem nisso, tá? Então, entendendo um pouco dessa trajetória, entendendo que eu consegui construir essa esteira porque eu comecei, porque eu botei a cara no sol, a gente vai começar agora como começar, certo? O que é que nos diferencia? Eu quero que você pense e que você liste, anotem aí, tá? Para vocês fazerem essa atividade. Eu quero que... Lembra da jornada do herói? Lembra que eu falei para vocês que vocês vão precisar entender qual é a transformação que vocês vão gerar para o cliente de vocês e qual é como você vai poder fazer isso, né? E dentro da tua trajetória, o que é que você vai ensinar para essa pessoa? Então, para facilitar esse processo do que vender, eu quero que você liste tudo que você fez. Tudo. Sabe o que levou você até onde você está hoje? Pronto. Você vai listar todos os cursos que você fez, todos os livros que você leu, os estudos que você fez, se você contratou coach, mentor, podcast que você escuta, quem são as pessoas que você mais consome, quais são as palestras que você viu e que, de fato, te moveu, mudou alguma coisa em você. E você vai escrever tudo o que você absorveu nessa trajetória. Lembra da jornada?
Chega uma hora que você vai lá aprender e tal, e aí quando você aprendeu, quais foram os mecanismos que você utilizou para aprender o que você sabe hoje? Quais foram os principais insights? Por exemplo, o meu é o jogo mental. Há muito tempo, esse é meu jargão, porque é. Porque o que vai fazer com que você chegue lá, né, no seu lá, independente de que lá seja esse, não é estratégia. Não é. Eu posso entregar para todo mundo aqui agora o método que eu vou estar entregando pago semana que vem. Eu posso liberar para todo mundo aqui. Poucas pessoas vão conseguir. Porque a parada não está no passo a passo, não. Está aqui, ó, na sua mente. Novamente, eu poderia começar essa aula entregando para vocês toda a parte de estratégia e beijo, mas não é isso que vai fazer você decolar. Não é isso que vai fazer você colocar em prática, você fazer dar certo. É a bexiga lixa da tua mente, da tua capacidade de superar os teus medos e fazer o que tem que ser feito. Então, lista tudo abençoado, tudo que você já consumiu e quais foram os principais insights que você teve, né? Tudo que você absorveu. Eu quero que você também liste todos os erros e os acertos que você teve na sua trajetória. Tudo que você aplicou. O que você já fez? Seja um produto que você montou e não deu certo, seja um curso que você fez e não foi legal, porque você não absorveu, porque em algum momento você estava X, Y, Z. Eu quero que você liste todos os seus erros e os seus acertos e os testes que você fez, tá? E os resultados que você teve, para que dessa forma você possa estar ajudando o seu cliente na sua jornada e conhecendo ainda mais as dores e os desafios que ele enfrenta. E também a estratégia e os métodos que você aplicou e que funciona. E os que também não funcionam, tá? Porque você não vai falar isso porque alguém disse, você vai falar isso porque você colocou em prática e você viu que de fato deu certo ou que não deu certo. Eu devia participar de um concurso de quem fala mais. Teve uma mentoria uma vez em Podera, foram 4 horas. Falando sem parar. Quando eu vi depois 4 horas, eu disse, meu Deus do céu, eu tô viva porque Deus quer. Já era para ter partido. Certo? Todo mundo entendeu? Listar, teste, erro, trajeto, aprendizado, beleza de Creuza. Agora, o que você precisa para vender o seu produto, tá? Primeiro, passar segurança e confiança. Se você não acredita, lembra do seu poder? Se você não acredita no que você vende, ninguém acredita. Você precisa passar segurança e confiança. Você precisa ter o resultado. Lembra, eu gosto muito de falar da sua verdade, dessa história, porque contra a sua verdade não há argumentos. Você não tem como dizer que eu estou errada nessa história que eu estou lhe contando. Porra, é minha vida. É o trajeto que eu percorri. E aí você precisa entender quais são os objetos de desejo, os sigmas, quais são os signos, quais são as coisas que a sua persona ela acha de extraordinário. E você precisa comunicar isso através da tua linguagem verbal e não verbal. Não adianta. Não adianta. Feiura, pobreza, tristeza, não vende. Não vende. Tá? Me perdoe, não vende não. Aceita que dá menos. Você precisa vender o resultado que as pessoas elas querem da forma mais íntegra que você puder. Você precisa cuidar da sua imagem física, do cenário que você grava. Por quê? Porque na internet a gente trabalha também com a imagem construída. As pessoas elas querem o resultado que você tem. Então, mostre isso para elas. Qual é o objeto de desejo dessas pessoas? E através do seu estilo de vida, de acordo com os valores e com o posicionamento do que você prega e do que você vende, você vai fazer essa conexão com essas pessoas. Outra, você precisa continuar atuando. Por mais que você trabalhe... Ah, Judai, por que a partir de agora eu só estou no digital? Por que eu ainda atendo ali? Porque eu estou atuando, eu estou no campo, eu estou vendo as dores do meu cliente para eu poder aprimorar o meu curso, aprimorar a minha mentoria, aprimorar o meu produto, tá? E outra, as pessoas, presta atenção nisso, tá? As pessoas, elas buscam alguém, um mentor, que esteja aonde ela quer estar. Enquanto você não se transformar e transformar a sua marca em um objeto de desejo, você não vende. Por isso que a gente fala de arquétipo,
tem um curso que eu conheci recentemente, que eu vou devorar muito em breve, que é o Sex Canva. Quem não conhece, super recomendo conhecer. E é justamente você trabalhar com os desejos. É você se tornar a sua marca um objeto de desejo. Então, coloque isso na sua cabeça. Você precisa se transformar em um objeto de desejo. Como? Mostrando aquilo que é de valor para a minha persona, tá? De forma íntegra, né? Muitas pessoas levam isso tão a sério, que elas alugam um apartamento para fazer curso, aluga carro para gravar curso, gravar chamada de vídeo, tem um cuco priquito roa, mas tá lá de conversível, tirando foto, né? A ideia não é essa, tá? A ideia é a gente, de fato, ser íntegro, falar dos nossos valores, né? Falar daquilo que a gente acredita, do nosso posicionamento, para a gente criar uma conexão real, senão não faz sentido. Mas lembrem, as pessoas elas compram o seu resultado e as pessoas elas compram o sucesso que você tem. Então, se você vende qualquer coisa, mostre que você tem resultado naquela área. Conheça tanto a sua persona que você vai identificar o que é valoroso para ela. Por exemplo, para minha persona, não faz sentido eu estar de Rolex dentro de um carro conversível, viajando o mundo e dando palestra. Para minha persona não faz sentido. Porque o valor da minha persona é como o meu, família. Por que eu fiz um stories hoje com a minha filha de tarde vendo um filme? Porque é o que a minha persona quer. Quer ter tempo para a família dela, quer ter tempo para viver os valores dela, quer ter tempo para poder construir uma relação profunda com seus filhos, construir, criar, morar bem, criar filhos saudáveis, ter um relacionamento amoroso sadio. É esse o meu valor. E eu quero clientes com esse valor. E o que eu faço? Eu mostro os meus valores, eu mostro o meu estilo de vida, e aí as pessoas elas se conectam comigo. Porque, para mim, porra nenhuma. Se você chegar para mim e dizer, tu vai ficar, eu quero que você viaje um ano ganhando não sei quanto e você vai passar um ano sem ver sua filha, ganhando 100 mil reais. Não tô nem aí. Um ano sem ver minha filha direito. Não tem dinheiro no mundo que você me dê, que pague eu estar dentro de uma ponte aérea sem botar minha filha para dormir todos os dias. Isso é valor para mim. Então, como é que eu faço para conectar com a pessoa que vai comprar de mim? Com o meu cliente, com a minha persona? Eu comunico os meus valores. Eu começo a criar muros. Eu começo a falar o que é verdade, o que não é para mim, o que eu admito, o que eu não admito, o que eu acho certo, o que eu acho errado no mundo. Coloquei recentemente um videozinho da galera dançando no TikTok. Para mim, uma mãe que deixa uma criança de 8, 10 anos estar dançando TikTok e vai se tratar garoto, é um irresponsável. O que eu falo quando eu estou... O que eu construo quando eu estou falando isso? Muros, meus valores. E vai fazer o quê? Com que as pessoas que têm os mesmos valores que eu comprem de mim. Porque o que vende não é o meu produto. O que vende é a minha história. O que vende são os meus valores. O que vende é a minha verdade. Quando vocês começarem a entender essa matemática por trás da venda, essa matemática por trás do pitch, você vai vender muito mais fácil. Porque você escolhe o seu cliente. No momento em que você se posiciona, quem escolhe o seu cliente é você. Eu não tenho o menor interesse em ter na minha turma uma pessoa mimizenta, preguiçosa e reclamona. Primeira coisa que eu faço é entregar o dinheiro, porque eu sei que aquele cliente é um cliente chato, que ela não vai ter resultado e ela vai sair falando mal de mim. Eu não quero uma pessoa na minha turma que ela queira mentir, que ela queira alugar um carro importado para estar fazendo vídeo para enganar a cliente, para estar falando de dinheiro. Eu não quero uma pessoa que queira dinheiro para estar viajando o planeta enquanto os filhos estão lá abandonados. Não quero, não quero. Eu quero uma pessoa que queira fazer dinheiro, escalar o seu negócio para ter liberdade financeira, para estar perto da família dela, para construir os filhos, construir a educação dos filhos, para botar os filhos numa boa escola, para não se preocupar mais com o boleto, para poder ter e viver os valores dela. Como é que eu faço isso? Mostrando os meus resultados, falando sobre as minhas verdades e construindo os meus muros, tá? É isso que eu estou falando aqui, posicionamento, deixe claro os seus valores, demonstre autoridade e domínio no nicho que você está inserida, tenha senso de comunidade e ajude as pessoas gratuitamente, mas também valorize o seu conhecimento.
Você não está aí por acaso, não. Pessoas começaram a lhe pedir muita ajuda. Se você não tem um produto, você vai estar lá no direct a vida toda dando ajuda. Se você tem um produto, isso aconteceu recentemente comigo. A pessoa me pediu uma ajuda. Se for uma ajuda simples, eu gravo um áudio, eu gravo um vídeo, eu ajudo. Mas ela queria uma consultoria. Eu fiz, amiga, semana que vem eu estou abrindo o carrinho. Entra, que aí eu vou te ajudar. Vai ter um monte de aula lá dentro que tu vai conseguir botar isso aí, porque é rapidinho. Ou vai lá na minha biografia que tu vai encontrar um destaque sobre isso. Como é que está o destaque de vocês? Tem que ter muito conteúdo, tem que ter um curso gratuito, uma mentoria gratuita lá, para que você possa começar a ajudar genuinamente as pessoas. Sem estar lá vendendo horrores, aliás, desperdiçando horrores no seu tempo. Deixa eu colocar aqui no computador, começou a dizer que está querendo descarregar. Pronto. Certo? Então, tenha senso de comunidade e ajude genuinamente as pessoas. Mas crie mecanismo para que você também não fique escravo disso, tá? E tenha uma estratégia de vendas aplicando essa estratégia, certo? Vocês, todo mundo aqui está dentro do lançamento, né? Que é o desafio 7 dias. Quem está aplicando o desafio 7 dias? Está aplicando? Você está vendo, sentindo? Você está se desafiando? Não. Por que não? Se eu estou te dando um curso que tu pagaria centenas de milhares de reais para ter, centenas de milhares não, centenas de reais para ter, eu estou te dando gratuito. Eu estou te passando um conteúdo meu caro, que tu não gastaria menos de 400 reais, eu estou te dando aqui de graça, o cardzinho, uma vez por dia, só para tu aplicar. E no final, tu vai ter os cards e depois, se tu quiser, tu repete isso lá na frente, com o produto que tu quiser. Então, por que raio não está seguindo a estratégia, não está participando do desafio? Se é uma coisa que você pagaria alto e eu estou te dando de graça. Então, apliquem as estratégias e siga a risca. Pare de querer inventar a roda. E, por último, eu quero que vocês novamente entendam que isso aqui não é hobby. Isso aqui é trabalho. Isso aqui é trabalho. Eu falo isso demais para as minhas mentoradas do individual. Se você é CLT, você não tem uma carga horária para cumprir? Não tem? Você tem hora para chegar, hora para sair, meta para bater, né? Então, por que raio? Tu chega para mim, aí tu decide que tu quer ser independente, que tu quer ter resultado, que tu quer prosperar dentro de um ambiente que não tem limite porque tu vai ganhar, que tu vai ter liberdade. Aí não. Aí eu não vou trabalhar tanto, só vou trabalhar quando eu tô afim. Não, tu não quero ser escrava do meu celular. Porra, tu trabalha com teu celular, caceta. Não quero gravar, não tô abusando, eu não quero gravar. Puta que pariu, então deixa teu filho em casa e vai lá pro teu patrão levar chicote. É o que quer, não é? Porque se não tá fazendo o que tem que ser feito, né, pode tá aí se abrindo. É porque tá gostando do chicote e não tá querendo a liberdade. Só que a liberdade tem um preço, né? Então, vamos lá que eu vou passar para vocês. Magna, deixa no chat a pergunta, tá? Que daqui a pouco eu leio. A gente já está concluindo aqui. Beleza, todo mundo entendeu até aqui? Bem maravilhosas. Agora, pelo amor de Deus, levante a mão. Quem vai fazer o que tem que ser feito? E quem vai abrir carrinho, bem maravilhosa, ajustar, vai construir o seu calendário para o ano que vem, de todos os lançamentos que vai fazer, e vai ajustar, e vai separar dinheiro, e vai colocar em tráfego, e vai fazer tudo o que tem que ser feito. Coloquem as perguntas aqui, tá? Que é bem desafiante, principalmente para mim hoje. Perfeito. Para mim também, amiga. Tem dia que é muito desafiante. É muito desafiador. Coloquem as perguntas aqui. Eu vi que vocês estão levantando a mãozinha, mas não estão escrevendo as perguntas. Então, eu vou continuar, tá? Eu vou continuar e vocês escrevem as perguntas. E aí, quando eu terminar essa parte aqui, eu abro para ler as perguntas de vocês. Beleza. Caminhamos até aqui. Agora vamos entender, de fato, na prática, o que é que vocês vão vender, certo? O que é que vocês podem vender dentro do digital. Eu quero começar com a questão da consultoria. Que leia-se também, quem é coach, atendimento individual, tá? Jodai, qual é a diferença da consultoria para a mentoria? Por isso que eu coloquei ali a consultoria como sendo uma prima próxima do atendimento individual.
Porque na consultoria, a pessoa que te contrata, ela te contrata para resolver um problema específico. Ela olha a tua habilidade, que não necessariamente você precisa ter resultado naquela área, tá? Você não necessariamente precisa ter resultado. E você não vai estar falando diretamente o que aquela pessoa vai fazer se baseando na sua experiência. Você pode pegar um livro, você pode pegar um método ou o próprio coaching e você vai aplicar aquele método na vida daquela pessoa, no trabalho daquela pessoa para resolver o problema dela, tá? Então, eu posso estar fazendo uma consultoria mesmo sem ter resultado. Se eu tiver resultado e eu for referência no meu nicho, muito melhor, tá? Mas eu não sou obrigada e eu não falo como foi a minha experiência. Essa consultoria, ela pode ser individual ou essa consultoria, ela pode ser em grupo, tá? Ela não envolve compartilhar o meu conhecimento, e sim resolver o problema aplicando um método X, tá? Então, eu posso abrir vagas para mentoria, para consultoria, eu posso abrir vagas para o meu atendimento específico. Por exemplo, um nutricionista. Eu sou nutricionista e eu chego lá e um cliente chega e diz, eu quero perder 50 quilos. Talvez a minha vida inteira eu nunca tenha passado de 5 a mais, 5 a menos, sou uma pessoa atlética e tal, mas aquela pessoa que quer perder 50 quilos, ela me contratou. Ela contratou para um atendimento. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu conhecimento e eu vou aplicar na vida daquela pessoa. E ela vai ter resultados dentro de um conhecimento e dentro de um método validado. Show? Entendido até aqui? Eu posso fazer isso de forma individual ou posso fazer, de repente, um coaching nutricional em grupo com pessoas querendo perder peso de níveis diferentes e aplicar aquele método de emagrecimento na vida daquelas pessoas. Agora, eu também posso fazer mentorias. Mentoria em grupo, mentoria individual. A mentoria, ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque eu preciso ter o resultado. Na mentoria, eu preciso ser o meu avatar transformado. Certo? Então, na mentoria, eu posso olhar para aquela pessoa e eu vou mostrar os meus erros, os meus acertos, o caminho que eu percorri. É aqui onde a minha jornada do herói é extremamente importante, que o meu erro vale dinheiro. Aonde? Na consultoria ou na mentoria? Na mentoria. Eu posso fazer mentorias individual, 1 a 1. Eu posso oferecer mentorias em grupo. O que é necessário? Que o grupo tenha o mesmo objetivo. O que é imprescindível dentro de uma mentoria em grupo é que o grupo tenha o mesmo objetivo, tá? Senão, não funciona. Por isso que a promessa aqui tem que ser muito clara, tá? Para que só entrem pessoas que querem chegar no mesmo Everest. Mentorias de uma única sessão, porque na mentoria você pode construir uma mentoria de acompanhamento. Por exemplo, eu tenho as duas. Eu tenho aquela pessoa que ela paga para ter uma sessão comigo, ou seja, ela me traz um problema específico e eu passo 3 horas com ela resolvendo o problema dela e depois eu entrego para ela um relatório, eu entrego para ela uma estratégia, na verdade, que ela vai estar aplicando para resolver aquele problema que ela trouxe para mim. E eu também tenho aquela pessoa que fala, Jedi, eu quero uma jornada de acompanhamento, onde eu vou lá com aquela pessoa, também 1 a 2 horas em cada atendimento, e eu vou apresentar depois de cada encontro, de cada sessão, uma estratégia para ela estar aplicando, para ela chegar no resultado que ela deseja. Como? Baseado na minha experiência, tá bom? Então, você pode estar fazendo mentoria individual, mentoria em grupo, mentorias de uma única sessão, ou mentorias com acompanhamento quinzenal durante 3 meses, fica a teu critério, tá bom? Você também pode fazer lançamentos para você escalar isso. Curso, Jedi. O curso, ele pode ser gravado ou ao vivo. Enquanto na mentoria e na consultoria, aquela pessoa ela vai ter o meu acompanhamento, o meu tempo ali disponibilizado para ela, minha atenção vai estar ali olhando para ela. Num curso, não. Ele pode ser um curso sempre sendo gravado, por exemplo, o caso do Insta Lucrativo. O Insta Lucrativo, ele é uma plataforma onde a pessoa entra, ela paga e ela vai seguir um método que está lá gravado, com ferramenta, com desafio, com aula bônus, aula extra. E ali ela vai ter resultado seguindo o método daquele curso. E ela vai ter acesso a um acompanhamento se ela mandar e-mail para o suporte. Aqui ela não tem tanto minha atenção. O curso também ele pode ser uma entrega ao vivo, uma entrega de um final de semana,
Você pode marcar um curso de 3 sábados e você fazer uma entrega ao vivo, que é o que eu recomendo no seu primeiro produto. Você não precisa gravar o seu produto para fazer a sua primeira entrega, o seu primeiro lançamento. Você pode vender e fazer essa entrega ao vivo, e nessa entrega ao vivo, depois você envelopa ela, encaixa ela e começa a vender esse curso gravado, tá? E você pode também ter o que é o Método Empodera. O Método Empodera, a gente tem a plataforma com um curso gravado e a mentoria de acompanhamento para que aquela pessoa ela tenha mais resultado. O que eu recomendo, Jedi, para o meu primeiro produto? O que é que você recomenda? Eu recomendo um produto que você tenha um acompanhamento de perto daquele cliente, daquele aluno, para que, principalmente, você consiga validar a tua ideia, tá? Para que você consiga estar ali vendo, validando, vendo as necessidades, as dores, os desafios daquela pessoa. Então, eu recomendo que você faça um curso ou que você faça uma mentoria, mas que você esteja perto daquela pessoa, que você faça uma entrega ali com pesquisa, vendo a necessidade dela, principalmente esse produto no segundo lançamento, tá? Você também pode estar fazendo desafios, desafio em grupo, eu coloquei aqui o desafio 30 dias que eu fiz, mas você pode fazer um desafio de 7 dias. Eu gravei um amigo meu que ele faz lançamento, Arthur, ele estava lançando uma personal trainer, se não me engano, e ele me contratou para dar um bônus no curso dela, que era, se eu não me engano, 21 dias para emagrecer, vê? Eu não sou nem um pouco perita em emagrecer, mas eu sou perita em quê? Eu tenho especialidade em quê? Inteligência emocional. Então, eu trouxe aí todo um processo, eu montei um desafio de autorresponsabilidade, meta, repetição padrão, trouxe todo o modelo de base do meu Team Coach, criei um desafio de 21 dias para uma pessoa que vai emagrecer. E ele me pagou por isso, eu entreguei para ele 21 encontros, né, gravados, e ele colocou de bônus no curso daquela expert dele. Então, você também pode estar vendendo desafios, e tem várias formas de você entregar. Você pode entregar na Hotmart. Eu já vi pessoas que vendem desafio e criam um perfil, outro perfil dentro do Instagram. Todo mundo que compra entra naquele Instagram fechado e ela vai entregando ali o desafio e botando nos destaques e todos os dias gerando um conteúdo no Stories somente para aquela turma que ela vendeu. E ela também vai colocando conteúdo, bônus e conteúdos do desafio no feed. E aí, cada turma dela é um perfil diferente que ela cria. Achei bem legal esse formato. Você pode fazer um desafio vendendo o teu Close Friends, que é aquela parte do teu Instagram que ela é fechada, né? Que são os melhores amigos. Muitas pessoas, elas vendem os melhores amigos, né? Comercializam os melhores amigos. E ali dentro, elas entregam cursos e elas entregam desafios de 30 dias no melhor amigo. Então, a cada 30 dias, ela tem uma turma nova e ela entrega no próprio Instagram um conteúdo diferenciado, tá? Você pode fazer eventos. Aqui eu trouxe o evento ao vivo, o evento gravado. Você pode fazer um aulão no final de semana e cobrar por esse aulão. Aqui eu coloquei o SOS Coach, foi um aulão que eu fiz. Eu cobrei R$97 nesse aulão, era uma coisa que eu ia fazer gratuita. Eu falei, não, por que eu não cobro 97? E foi muito bom o retorno. E depois eu coloquei ele como um bônus dentro do Empodera. E você também pode vender e-book. Jodai, você recomenda vender e-book? Só se você já tiver muita autoridade e se você tiver muito seguidor. Acho que e-book é um conteúdo que acaba sendo muito superficial. Mas você pode fazer um curso e entregar um e-book. Ou você pode, de repente, vender um e-book e entregar um curso gravado, tá? É o que eu mais recomendo, principalmente se você está começando e você não tem tanta autoridade e tanta visibilidade no seu nicho, tá? Seriam esses tipos de produto que eu recomendo para você que está começando. Jodai, o que você acha de comunidade? Vender uma comunidade, só se você tiver muitos seguidores. Produto recorrente, só se você tiver uma lista gigantesca, tá? Enquanto você não constrói essa lista gigantesca, que você não tem essa autoridade toda, eu recomendo que você faça lançamentos. Jodai, você recomenda perpétuo ou lançamento? Você tem grana para investir em tráfego? Se você tem um capital bom para investir em tráfego, seja especialista, né? Estude muito para lançamentos perpétuos, que é aquele tipo de produto que fica disponível para a pessoa comprar a hora que ela quiser. Não, Jodai, eu não estou com tanta grana para estar investindo em tráfego, então eu recomendo lançamento.
Porque lançamento a gente está trabalhando aí vários gatilhos mentais ao mesmo tempo, estimulando a compra. Você não precisa ter muitos seguidores, você não precisa ter um nicho muito grande, você só precisa fazer um trabalho consistente por um determinado espaço de tempo, tá? Ficou claro isso aqui para vocês? Eita, ó a pergunta aqui que a Magna colocou. Maravilha. Jadai, meu produto é a orientação para a construção de um orçamento pessoal. Vixe Maria, se for uma pergunta muito nichada, eu não sei se eu vou conseguir responder, tá? Porque eu não sou perita na tua área. Mas, Jedi, meu produto é a orientação para a construção de um orçamento pessoal, que tem uma ferramenta de análise e controle de cartão de crédito, totalmente autoral. Massa. Que gera controle e consciência para a sua saída do endividamento tóxico. É sobre controlar o endividamento e usar melhor o dinheiro. Mas eu não consigo associar isso no meu dia a dia para trabalhar melhor os stories. O que você faria? Deixa eu ver se eu entendi. O teu produto, eu vou tentar trazer para que seja útil para todo mundo, tá? O teu produto, ele não está tão conectado com a tua rotina, né? Com o teu dia a dia. Como conectar? Como gerar conexão com essas pessoas? Eu traria conteúdo sobre endividamento, óbvio. Eu traria cases de pessoas. Eu criaria o dia daquela pessoa que me mandou um relatório, que me mandou um depoimento para estar fazendo live comigo e eu resolveria o problema daquela pessoa ao vivo. Eu abriria caixinha de perguntas todos os dias, dando dicas de como essas pessoas poderiam sair do endividamento. Se você já teve alguma história de endividamento, se você conhece histórias de pessoas que já passaram pelo endividamento, eu ilustraria tudo, todos os dias eu traria uma historinha de um case, de como aquela pessoa superou, dos danos do endividamento na vida das pessoas. Porque, assim, o endividamento, o problema não é a dívida. A pessoa fez a dívida porque ela está com um probleminha na cabeça, né? A não ser que tenha acontecido aí uma catástrofe. Então, eu traria muita conexão emocional a nível de comportamento para fazer com que aquela pessoa se identificasse comigo. E, novamente, se eu passei por algum tipo de endividamento na minha vida, eu traria como eu me senti e, para ilustrar, eu traria muitos casos de pessoas reais. E aí eu também mixaria com conteúdos técnicos, né? Quando a gente fala de funil de conteúdo, que eu já falei bastante sobre isso, a gente vai ter aula aqui sobre conteúdo. Quando a gente fala de funil de conteúdo, eu preciso trabalhar com níveis de consciência, para que aquele cliente, né, desça e vá lá no fundo do funil e esteja preparado para fazer essa compra. Então, eu traria aí esse mix desde a parte emocional, que são os danos, os problemas, o que levou aquela pessoa a entrar nesse buraco aí na vida dela, até aquele conteúdo mais técnico para que ela possa trazer a consciência até o final, que eu, de repente, criaria uma planilha, por exemplo, sem ser essa que você dá no seu curso pago. Eu faria uma planilha mais simples, eu disponibilizaria essa planilha gratuitamente para que todo mundo que baixasse essa planilha faria, no caso, né? Captação de lead. E aí, atrelada àquela planilha simples de organização e gestão financeira, eu faria uma aulazinha de 20 minutos para orientar a pessoa a aplicar aquela planilha financeira, colocaria na minha bio e botaria tráfego pago para conquistar mais leads. Enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer. E eu não sou especialista nesse assunto, tá? Lembrando que eu estou trazendo aqui ideias para você, mas eu não sou perita nesse assunto. Então, o que você faz para gerar conexão com as pessoas? Isso. Trabalha esse funil muito bem trabalhado, desde a parte emocional, que é o que leva às dores, às perdas, até a parte técnica, tá? Para que aquela pessoa possa estar aplicando. Quando se termina uma mentoria, o que fazer para continuar com essas clientes, oferecendo para ela o próximo nível? Sempre o seu cliente tem o próximo nível, tá? Sempre o seu cliente tem algum problema que vai acontecer e você vai ter uma solução, uma carta na manga para vender para ele. Seja um ticket maior dentro da tua esteira, terminar a mentoria em grupo, ele vai para a tua mentoria individual. Terminar a mentoria individual, ele vai para o teu mastermind. E aí ele pode virar um anjo para dar suporte para aquelas outras pessoas que estão em migração na comunidade. Ele pode virar um afiliado seu, se ele chegou lá no topo, tá? Tem muitas formas de você levar o seu cliente para o próximo nível. Até ele virar aí teu sócio, quem sabe? Certo? Obrigada, amor.
Olha aí, a Polly colocou, mostraria ferramentas de monitoramento de entrada e saída de dinheiro, maravilha. Eu traria isso para fazer captação, né? Eu percebo muito pessoas achando graça desse problema e isso me incomoda. Por isso, perfeito, maravilha, maravilha, maravilha. Bata aí, Magna, você vai começar a trazer isso que te incomoda. Lembra, toda dor sua é um posicionamento. Se você acha terrível uma pessoa que está rindo do problema dela, está fodida, destruindo a família dela, porque dívida é ácido muriático, dívida corrói, né? A dívida corrói a paz, a dívida corrói a família, a dívida destrói os relacionamentos, a dívida destrói a família. Porque ela está ali, quem é que é feliz sem dormir, endividado, com a bolha no meio daquele, né? É uma pessoa que muitas vezes, por falta de consciência, ela age com desamor com ela e com os outros. Então, você bater isso de frente até de uma forma mais dura para dar um sacolejo, com certeza você vai se conectar com muita gente. Estão fazendo rios, que é um arranhão para quem... Como é? Estão fazendo rios, o que é um arranhão. Acho terrível mesmo. Mas tem muitas formas, Natina. A gente vai ter uma aula aqui só sobre tráfego, tá? É uma das nossas aulas, tráfego orgânico e tráfego pago. E aí você vai entender como você está fazendo o Rios, porque o Rios hoje ele é uma das melhores formas da gente conseguir esse tráfego orgânico, justamente pelo alcance que o Instagram proporciona através desse tipo de vídeo. Porém, a estratégia de comunicação do Rios ela é um pouco diferente das demais. Eu vou trazer isso para ir assim, e você não precisa ficar fazendo dancinha. Meu Deus do céu, eu tô pela graça, porque eu não imagino eu com um busto desse tamanho aí, 7 meses de gravidez, fazendo dancinha. Não rola, mas a gente vai falar, isso aí é tema para a próxima aula. Todo mundo entendeu essa quantidade de conteúdo até aqui? Show, né? Então, acho que já deu para dar uma clareada muito grande. E eu só preciso que você escolha por onde você vai começar. Por onde você vai começar, tá? Aqui eu coloquei um bônusinho, mentoria individual, como funciona, mas eu acabei já explicando isso para vocês, né? Que é a mentoria entre você e o mentorado, ela é 100% personalizada, existem algumas formas de fazer, uma sessão ou acompanhamento, já falei sobre isso, e a mentoria em grupo, né? Lembrando que eu frisei bastante isso, que a mentoria em grupo, se ela não tem um único foco, o foco em uma única solução, ela não vai funcionar. Por isso a importância da promessa clara, dos muros construídos para que você consiga uma turma homogênea. E quanto mais homogênea aquela turma, mais resultado ela vai ter. Porque, por exemplo, todo mundo aqui tem um resultado muito parecido. Provavelmente a resposta que eu dei para a Magna, apesar que eu tentei me aprofundar no nicho dela, né? Fiz aqui uma mentoria individual com ela, tentei me colocar no lugar dela, não sou especialista, faço a menor ideia de nada de contabilidade, mas isso que eu trouxe para ela provavelmente já clareou e já trouxe ideias para outras pessoas, né? Mesmo sem falar do seu nicho especificamente.